grande reverência e o entusiasmo real pelo aprendizado, é que damos as boas-vindas a quem nos ouve para mais uma jornada pelas Escrituras. Hoje, o nosso mergulho profundo se concentra em um dos momentos mais solenes, densos e comoventes de toda a história bíblica. Temos diante de nós o texto do Evangelho de João, no capítulo 19, especificamente os versículos 23 ao 27. É uma daquelas passagens que a comunidade cristã conhece bem, mas que esconde camadas incríveis de história, cultura e teologia logo abaixo da superfície. E a missão da nossa análise de hoje é explorar detalhadamente os instantes da crucificação, utilizando uma biblioteca riquíssima de fontes para nos guiar. Não estamos fazendo isso sozinhos. De forma alguma. Nossa mesa de estudos está amparada pelo comentário histórico-cultural e pelas anotações precisas de D.A. Carson. Também contamos com as perspectivas de Warren Wiersbe, a profundidade teológica de João Calvino e a visão clássica de Matthew Henry. Além do suporte valioso de diversas bíblias de estudo, como a MacArthur, a de Genebra, a Bíblia de Aplicação Pessoal e Arqueológica, é um material vasto e essencial para compreendermos a magnitude deste evento. E o que essas fontes nos permitem enxergar, de forma muito clara e analítica, é que esses 5 versículos do Evangelho de João cobrem 2 eventos que ocorrem simultaneamente ali ao pé da cruz. 2 cenários em total contraste. Por um lado, temos a atitude pragmática e, digamos assim, insensível dos soldados romanos dividindo as vestes de Jesus. E, por outro lado, em um contraste absoluto, temos o cuidado terno e o amor inabalável de Jesus ao confiar sua mãe ao discípulo amado. Passagem justapõe a indiferença humana diante do sofrimento e o amor divino que transcende a dor. Certo, vamos desvendar isso e mergulhar primeiramente no contexto histórico e cultural que cercava a cruz. Porque os detalhes da execução são realmente impressionantes. São mesmo. O comentário histórico-cultural e a Bíblia de Estudo MacArthur nos ajudam a visualizar a mecânica exata daquele momento. Eles descrevem o esquadrão romano responsável pela execução, conhecido como quaternio, que era basicamente um pelotão de 4 soldados. Exatamente. 4 soldados sob a supervisão direta de um centurião. E o que chama a atenção, e que muitas vezes passa despercebido, é que o ato de dividir as roupas do condenado não era um roubo aleatório. Era um direito legal. Um direito estabelecido pelas normas romanas, não é? Isso mesmo, era um procedimento padrão. A lei romana, que foi amplamente documentada e codificada em compilações jurídicas do Império, concedia a esses soldados o direito de se apropriar das roupas do indivíduo executado. Sabe, quando pensamos que o trabalho de crucificar alguém era brutal, exaustivo e repulsivo, faz sentido dentro da lógica deles que as roupas da vítima funcionassem como um espólio. Uma espécie de pagamento extra ou compensação aceita por esse serviço terrível. Quando os executores terminavam de pregar o condenado e erguer a cruz, o passo natural ditado pelo costume e pela lei era sentar e repartir as poucas posses terrenas que restavam àquela pessoa. E o texto bíblico relata que eles pegaram as roupas externas e fizeram 4 partes, uma para cada soldado do quaternio. Presumivelmente essas roupas incluíam o manto, as sandálias, o cinto e talvez alguma cobertura para a cabeça. Tudo que fosse usável. Exato, mas o foco da narrativa se volta para a túnica interna. O texto original usa a palavra grega chiton. As nossas fontes detalham que essa túnica não era uma peça de roupa comum, mas possuía um valor considerável justamente pela forma como havia sido confeccionada. Essa túnica, o chiton, era a roupa usada junto ao corpo, sobre o manto externo. O que a tornava especial, e o apóstolo João é extremamente minucioso ao registrar isso, é que ela era tecida de alto a baixo, sem costura alguma. Uma peça tecida inteira, sem emendas, exigia grande habilidade no tear. Dava muito trabalho para ser feita e, por isso, era muito mais resistente. Tentar dividir uma peça assim... Cortando-a em 4 pedaços, no caso. Isso, cortar para que cada soldado levasse uma parte significaria arruiná-la completamente.
Eles transformariam uma vestimenta de alto valor em trapos inúteis. Simplesmente desfiaria inteira. O que revela muito sobre a mentalidade fria daqueles soldados naquele exato momento. Diante de uma execução, o que dita as regras é a economia básica. Eles entram em um acordo pragmático ali mesmo. Em vez de destruir a túnica sem costura, decidem lançar sortes, provavelmente usando dados para ver quem ficaria com a peça intacta. É uma cena de extrema crueza. A vida de um homem se esvai, enquanto seus executores jogam para ver quem lucra mais com a sua morte. Mas mudando o foco dos soldados para outro grupo presente, surge um ponto geográfico e social que nossas fontes esclarecem de forma brilhante. Um ponto que gera muita curiosidade. Exatamente. Como é que os familiares e amigos de Jesus, e de forma bem específica um grupo de mulheres, conseguiram chegar tão perto de uma execução romana? Sabemos que era um ambiente letal e fortemente policiado. Essa proximidade realmente parece improvável até consultarmos o comentário histórico-cultural. A dinâmica de poder e segurança no Império Romano tratava homens e mulheres de maneira muito distinta em contextos de execução pública. Havia uma distinção no nível de ameaça que representavam. Exato. As autoridades, de modo geral, não viam mulheres em pranto como uma ameaça à ordem pública ou à segurança dos soldados. Mesmo que o executado fosse um condenado por traição ou rebelião, como era a acusação contra Jesus perante Roma, era tolerado que as mulheres se aproximassem e pranteassem. Em contrapartida, a presença de homens adultos ligados ao condenado seria vista de outra forma. E frequentemente resultaria em prisões imediatas. O Império temia que homens tentassem resgatar o condenado ou iniciar um motim. O que explica o abandono quase total por parte dos discípulos. A ausência dos homens evidencia o perigo físico real daquele momento. Eles fugiram não apenas por medo espiritual, mas porque poderiam facilmente ser crucificados ao lado de Jesus. Enquanto isso, as normas culturais romanas criavam uma espécie de escudo invisível que permitia às mulheres chegarem perto o suficiente para ouvir as palavras de Cristo. E se conectarmos isso a um panorama maior, a cena ganha uma nova e profunda dimensão. Especialmente no que diz respeito ao dever familiar. Sim, às leis de herança e ao dever no mundo antigo. Naquela sociedade fortemente patriarcal, a viúva que não tivesse um homem para prover seu sustento estava destinada à miséria absoluta. Por isso, a cultura exigia que o filho mais velho assumisse a responsabilidade inegociável de cuidar da mãe. Era um dever sagrado. E as fontes nos lembram de um detalhe jurídico vital sobre isso. Um detalhe riquíssimo. O moribundo podia realizar um testamento oral que tinha peso legal e validade plena desde que houvesse testemunhas presentes. Olha, isso muda completamente a perspectiva da cena para quem nos ouve. Jesus não está apenas se despedindo de forma emotiva. Ele está, do alto de uma cruz romana, lutando por fôlego, realizando um ato legalmente vinculativo para garantir que sua mãe não fosse desamparada após a sua morte. É a execução de um testamento familiar em meio à agonia. Isso nos leva diretamente para a análise dos comentários teológicos, porque toda essa movimentação histórica estava ancorada em um plano muito maior. O primeiro grande ponto que salta aos olhos nas anotações é o contraste entre a brutalidade dos soldados romanos e o cumprimento milimétrico das Escrituras. Mais especificamente o Salmo 22, versículo 18. É um cruzamento formidável entre a ação humana e o desígnio celestial. E os comentários de D.A. Carson e João Calvino mergulham fundo nessa questão. Mergulham sim. Quando olhamos para os soldados, vemos apenas cobiça. Eles não conheciam o Deus de Israel, ignoravam a existência do rei Davi e certamente nunca haviam lido os Salmos. O único objetivo deles era preservar uma vestimenta valiosa. No entanto, em sua total ignorância, o ato banal de jogar dados cumpriu com exatidão a profecia escrita séculos antes. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Calvino e Carson pontuam que isso demonstra a mão invisível da soberania divina. Deus não precisou coagir os soldados.
Ele operou através da vontade livre e das escolhas egoístas daqueles homens para garantir que cada palavra da Escritura se cumprisse perfeitamente. Agora, há um detalhe nas fontes sobre a túnica sem costura que tem gerado debates interessantes ao longo da história da Igreja. As tentativas de alegorizar o texto. Exato. Alguns comentaristas da Antiguidade olhavam para a peça inteiriça e sugeriam que ela simbolizava a unidade indivisível da Igreja. Ou então faziam uma correlação com as vestes do ofício do sumo sacerdote, que também eram tecidas em uma só peça. E o nosso material de estudo aborda essas visões, né? Sim, essa tradição interpretativa existe e é mencionada. Contudo, estudiosos contemporâneos, com grande foco na exegese, como D.A. Carson, argumentam que buscar alegorias complexas desvia o foco da intenção primária do apóstolo João. O objetivo de João, ao registrar a preservação da túnica, não era criar um enigma sobre a unidade da Igreja. O propósito central era atestar a inerrância das Escrituras. Perfeito. João queria documentar que cada pequeno detalhe da paixão de Cristo, até mesmo o destino da sua roupa de baixo, não foi um acidente. Foi o cumprimento cabal da palavra de Deus, provando a identidade messiânica de Jesus. Deixando um pouco os soldados de lado e voltando nossa atenção para o grupo fiel que permaneceu ao pé da cruz. A harmonia dos evangelhos sinóticos e os comentários que estamos analisando nos dão uma imagem muito clara de quem estava ali. O texto enumera um pequeno e corajoso grupo. Um grupo quase que exclusivamente feminino. Temos Maria, mãe de Jesus, a irmã de Maria, que as fontes sugerem ser Salomé, a mãe dos filhos de Zebedeu, temos Maria de Clopas e, claro, Maria Madalena. É um contraste gritante entre os soldados hostis e essas mulheres devotas. E os comentários de Warren Wiersbe e William MacDonald não poupam palavras para descrever a bravura dessas mulheres. Elas demonstraram uma coragem heróica. Permanecer ao pé de uma cruz romana significava enfrentar uma hostilidade terrível. Significava suportar a vergonha pública de estar associada a um homem executado como criminoso do Estado. E, além de tudo, elas tinham que ouvir de perto a zombaria cruel dos líderes religiosos que passavam por ali. É impressionante pensar na força mental e emocional necessária para suportar aquele ambiente. O cheiro de sangue, os gritos de dor, as zombarias incessantes. MacDonald enfatiza de maneira contundente que, no momento em que a maioria esmagadora dos seguidores havia se dispersado pelo terror, essas mulheres mantiveram sua posição, sustentadas por um amor que superou qualquer instinto natural de autopreservação. Elas honraram a Cristo da forma mais profunda possível. E é justamente nesse cenário extremamente carregado de dor que ocorre o diálogo transformador. Jesus, suportando dores que a mente humana mal pode conceber, olha para baixo, vê sua mãe, o apóstolo João, e diz: "Mulher, eis aí teu filho." E depois, a João: "Eis aí tua mãe." Esse momento exige muita precisão na nossa compreensão cultural para não interpretarmos mal. Ao longo dos anos, leitores modernos muitas vezes acharam o uso da palavra mulher um tanto distante, ou até frio para um filho se dirigir à própria mãe na hora da morte. O que seria um grande mal-entendido textual. Completamente. As Bíblias de Genebra e Arqueológica, corroboradas pelo comentário de Hendrickson, desfazem essa impressão de forma cristalina. No idioma original e na cultura greco-romana e judaica da época, não havia qualquer traço de desrespeito ou aspereza. Era, na verdade, um termo de tratamento muito educado, polido e profundamente respeitoso. Como se hoje usássemos algo equivalente a senhora para demonstrar reverência. É fundamental fazermos essa ponte cultural para não impormos nossos sentimentos modernos ao texto antigo. Mas a reflexão fica ainda mais rica quando incorporamos a análise de Matthew Henry. Ele traz uma perspectiva sobre o uso da palavra mulher que demonstra uma sabedoria e um cuidado impressionantes por parte de Jesus. O argumento de Matthew Henry adiciona uma camada de proteção prática ao diálogo. Se Jesus tivesse gritado a palavra mãe do alto da cruz, ele teria chamado a atenção de toda a multidão zombiteira e dos próprios algozes romanos para a identidade daquela mulher angustiada. A dor dela se tornaria um espetáculo. Expor publicamente o vínculo familiar naquele ambiente de ódio absoluto
poderia sujeitar Maria a insultos ainda mais pesados. Ou até um perigo físico iminente, considerando o clima de revolta. Ao chamá-la respeitosamente de mulher, Jesus a protege. Ele a blinda da crueldade da multidão, sem deixar de providenciar o amparo de que ela necessitaria. É uma sabedoria tática admirável em meio a uma dor indescritível. Ele cuida do futuro dela sem colocar um alvo em suas costas no presente. E os comentaristas também apontam um aspecto teológico sublime nessa mudança de tratamento. Uma transição de relacionamento. O uso da palavra mulher demarca uma transição definitiva. O vínculo biológico e terreno entre mãe e filho estava se encerrando ali na cruz, para dar lugar a um relacionamento superior, celestial e espiritual. Daquele momento em diante, Maria precisaria se relacionar com ele, não mais como o menino que ela criou em Nazaré, mas como o Salvador ressuscitado, do qual ela mesma dependia para a própria redenção. E isso nos leva a uma questão pertinente que as fontes levantam e respondem de maneira muito embasada. A escolha de João. Exato. Diante dessa responsabilidade enorme de cuidar de Maria, por que Jesus delegou essa missão ao apóstolo João e não aos seus próprios irmãos biológicos? Pelos costumes da época, a ordem natural seria que o próximo filho mais velho assumisse o cuidado da viúva. Os comentários da Bíblia MacArthur e D.A. Carson trazem uma clareza essencial sobre isso, baseados no relato bíblico sobre a própria família de Jesus. As Escrituras indicam que os meios-irmãos de Jesus, durante o período do seu ministério terreno e até o momento da cruz, ainda não criam nele. Eles não apoiavam a sua missão messiânica de forma alguma. E, pelo contexto geográfico e histórico, é muito provável que nem estivesse em Jerusalém, permanecendo na região da Galileia durante aqueles eventos terríveis da Páscoa. Jesus, portanto, prioriza o vínculo espiritual sobre o biológico. Ele confiou sua mãe a João porque o discípulo possuía a afinidade espiritual, a fé madura e o amor incondicional pelo Mestre, qualidades indispensáveis para assumir essa responsabilidade tão honrosa. Ele estava formando uma nova família baseada na fé comum. E toda essa densidade histórica e teológica não fica apenas no campo intelectual para nossa reflexão. O estudo destas fontes nos guia diretamente para a esfera da aplicação prática, e é aqui que o texto confronta o nosso cotidiano. A Bíblia de aplicação pessoal extrai princípios riquíssimos desse cuidado na cruz, focando especialmente no princípio da responsabilidade e da honra dentro do lar. Quando olhamos para a dor insuportável de Cristo, e ainda assim o vemos organizando o sustento prático de sua mãe, a lição para quem nos ouve é avassaladora. O que é fascinante aqui é a total coerência do caráter de Cristo, mesmo nas piores circunstâncias imagináveis. Pensemos no peso absoluto do momento. Jesus estava suportando o juízo divino, realizando a maior obra de toda a história humana. Sentindo agonias físicas dilacerantes e angústias espirituais que não podemos sequer medir. O universo inteiro estava atento àquele instante. E mesmo no epicentro dessa redenção cósmica, ele não considerou o cuidado terreno, prático e diário com a sua família como algo menor ou indigno de sua atenção. Pelo contrário, ele usou seus últimos fôlegos para cumprir de forma esplêndida o quinto mandamento, o dever de honrar pai e mãe. O dever contínuo que ele nos ensina é incontestável. A lição extraída pelas fontes é que nenhuma ocupação, por mais nobre que seja, isenta o cristão de suas obrigações mais básicas e fundamentais. Nenhuma posição de liderança, nenhum ministério exaustivo, nenhum chamado profissional de grande impacto isenta do dever. Nem mesmo os sofrimentos pessoais mais profundos justificam a negligência no amor e no cuidado prático com a própria família. Se o próprio Filho de Deus não usou a cruz como desculpa para esquecer sua mãe, quem acompanha o nosso estudo percebe que o padrão de amor ao próximo começa indiscutivelmente dentro de casa. Além desse forte dever prático familiar, as fontes destacam duas lições adicionais vitais que sustentam o crente nas adversidades. A primeira delas diz respeito à soberania inabalável de Deus.
Quando examinamos as ações dos soldados repartindo as roupas, enxergamos de imediato corrupção, frieza e hostilidade. Mas a leitura bíblica atenta nos oferece o consolo inestimável de saber que Deus reina de forma absoluta e invisível, até mesmo e especialmente sobre as situações mais sombrias. Nada que ocorra ao nosso redor, por pior que pareça, escapa ao governo e ao propósito soberano de Deus. E a segunda lição prática vem da postura maravilhosa das mulheres presentes. Elas nos deixam um legado inesquecível de coragem e lealdade. O exemplo delas encoraja cada um a manter uma fidelidade firme e uma lealdade visível a Cristo, mesmo quando o ambiente ao nosso redor se torna completamente adverso. Elas não fugiram quando a cruz se tornou perigosa ou culturalmente rejeitada. É um chamado poderoso à firmeza em tempos de forte oposição. Chegando ao fechamento da nossa jornada pelas Escrituras no dia de hoje, a grande síntese que levamos é que a cruz demonstra simultaneamente duas realidades maravilhosas. Ela revela o Rei soberano governando sobre cada profecia, regendo a história até nos detalhes da divisão de uma túnica. E revela o Filho infinitamente compassivo, exercendo o amor filial em sua agonia final. E para coroar o encerramento deste nosso estudo, vale muito a pena trazer um pensamento provocativo que não exploramos durante a análise histórica, mas que enriquece muito a conclusão. Um pensamento extraído da teologia de João Calvino, não é? Exatamente. Se encontra incrustado nos comentários profundos dele sobre esse texto. Ao contemplar a divisão das vestes de Jesus pelos soldados romanos, Calvino aponta para o que ele chama de um intercâmbio glorioso. Espiritualmente falando, o Salvador permitiu ser despido de suas vestes terrenas, suportando toda a vergonha pública e a nudez diante do mundo, com um propósito substitutivo extraordinário. Ele foi despojado de tudo para que os redimidos pudessem ser vestidos com as ricas vestimentas da sua justiça perfeita. A nudez dele na cruz providenciou a roupa espiritual com a qual somos aceitos e justificados diante de Deus. É uma troca inefável que transforma por completo a forma como enxergamos a crueldade e a humilhação daquele momento. Uma troca gloriosa que nos enche de humildade e de imensa gratidão. Agradecemos de forma muito calorosa a cada pessoa que nos acompanhou ao longo de mais este mergulho profundo nas Escrituras. Que o estudo minucioso destas fontes ricas, as lições sobre o dever familiar, a soberania divina e o sacrifício perfeito de Cristo tenham edificado a compreensão e nutrido a fé de todos que nos ouvem. O estudo da palavra sempre rende frutos preciosos quando feito com zelo. Deixamos aqui o nosso convite formal e reverente para que retorne e esteja conosco no nosso próximo mergulho profundo pelas riquezas inesgotáveis da Palavra de Deus. Que a graça soberana continue a guiar os seus passos em firmeza e fé. Até a nossa próxima reflexão.